O Porco Verde chegou, hein? O Porco Verde ontem, olha o que ele fez, Bruno Prado. Olha aqui. Olha, deputado. Engoliu o galo, olha lá. É, ele comeu o galo vivo ontem, Bruno Prado. Ontem o Porco Verde foi avassalador. Se o Hulk é verde, ontem o verde foi o porco. Lá em Minas Gerais, a maior goleada da história do Palmeiras em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. E aí, Bruninho? E aí, Mauro César Pereira? E aí, Fábio Piperno? Eu faço assim, ó. Que momento. É assim que eu faço. É o Porco Verde comendo um galo lá na Arena MRV. Meu amigo, que atropelo. É claro que o atleticano vai reclamar da expulsão do Hulk. É claro que o atleticano vai falar, só foi assim porque o Hulk foi expulso. Pode ter sido exagerada a expulsão? Pode, mas o Hulk também, ele pede. O Hulk leva amarelo, aí cola a cara ali na cara do árbitro. Saiu esbravejando, mas quem tava brabo mesmo foi o Porco. O Porco com vários desfalques, jogadores indo embora, crise do Dudu. Todo mundo achava, será que a crise do Dudu vai refletir dentro de campo? E aí, meu amigo, o Abel Ferreira foi pra coletiva, falou que é mentira esse negócio que é brigado com o Dudu, e o clima é esse. É de porco! Porco 4-0, Palmeiras já chegando bem próximo ali ao topo da tabela, como a gente falava. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Fábio Piperno. Não tem como, em dia que eu venho fantasiado, não passar a palavra primeiro pra você. Mauro César Pereira, o que você achou? Hoje teve o galo e tem aqui o porco, ó. Gostou, Mauro César Pereira? Olha, estou aqui pensando, você já roubou problemas com o pessoal lá em Assunção. Cidadão que seria muito bem recebido na capital paraguaia. Agora acho que metade de Belo Horizonte está na bronca com você. Ah, mas aí quem não aceita o zoeira também. Mas o pessoal lá não leva assim, não. Mas tem que levar. Você viu ontem, não pode nem comemorar gol lá, o menino comemorou o gol, fez o gesto lá de silêncio, tomou cartão amarelo, os caras ficaram furiosos. No ano passado, o Paulinho, que é um ótimo jogador, né? Mas ontem estava descontrolado no final, fez um gol no Maracanã, no Flamengo, e mandou a torcida ficar quieta, não teve confusão nenhuma, nem cartão ele levou, que eu acho que é o certo, né? E ontem, pô, aliás, tá ficando moda isso aí, né? Domingo, lá no Itaquera, o jogador de São Paulo não pode comemorar gol. O goleiro fica nervoso, o cara fica bravo e tal. Aí ontem, a mesma coisa, né? Por isso que eu acho que o pessoal não vai levar na zoeira, mas aí é uma questão sua com os torcedores do Atlético Mineiro. Os palmeirenses devem estar felizes aí com a sua camisa verde. É o Porco Verde. Com essa sua fantasia. Eu sou todo mundo. Quem perder de goleada, quem ganhar de goleada do moral, senão não tem graça, Mauro César Pereira. Se o Galo engolir o porco, aqui eu vou vir de galinho. Vou vir de galo pro programa. Agora, uma goleada de 4-0 na casa do rival. E, Mauro, agora falando sério, era um confronto direto, né? Era um confronto direto na briga ali pelo topo da tabela. E são dois clubes que sempre chegam brigando por título. E aí, o Atlético Mineiro leva de 4 dentro de casa. É claro que é uma situação bem humilhante. E aí o Palmeiras saiu com a autoconfiança nesse assunto Dudu. Pronto, acabou o assunto Dudu. Só se fala na goleada. E eu quero saber, Mauro, o que você achou do jogo? E se a expulsão do Hulk foi justa? Que essa é a grande polêmica do jogo, né? O Hulk levou 2 cartões seguidos por causa de reclamação. Eu achei exagerada. Você achou justa a expulsão do Hulk? Bem, eu acho que o jogo foi um jogo muito condicionado. Lógico, pela expulsão, o Atlético tinha muitos desfalques. O Palmeiras também, mas o Atlético bem desfalcado, né? Até sem jogadores para posições específicas, uma situação bem delicada.
Eu acho que isso tudo está no contexto, né? Em condições normais, dificilmente seria 4-0. O Palmeiras aproveitou a oportunidade, pegou um adversário fragilizado, perdeu um jogador no primeiro tempo e fez os 4 gols, como deve ser. Mais ou menos como foi Vasco e Flamengo. O Vasco teve um jogador expulso, estava tomando de 3, tomou de 6. O Atlético, quando ficou vulnerável, o Palmeiras foi lá e mandou ver. Então foi importante para o Palmeiras, até para desviar um pouco o assunto com relação ao imbróglio envolvendo o Dudu, né? Que ontem teve muitas reviravoltas, né? Palavra da presidente, palavra do treinador, ele se manifestando nas redes sociais. Mas acho que o jogo tem um contexto, acho que o próprio torcedor do Palmeiras sabe que em condições normais não seria tão fácil como foi, mas o Palmeiras não tem nada com isso, foi lá, fez os gols e venceu. Sobre o Hulk, eu entendo que, assim, eu acho que o árbitro foi rigoroso, eu acho que o árbitro tem que ser um mediador, naquela hora ele tinha que ter engrossado a voz com o Hulk também, ó, bonitão, já tá com amarelo, não vem me peitar, senão vai tomar um vermelho, e falar grosso, e sair de perto dele. Aí se o Hulk insistisse, continuasse, né? Agora o Hulk, ele faz parte de uma lista imaginária, mas ela existe em algum lugar aí, né? Fica na cabeça das pessoas, né, que está escrito, da qual faz parte o Gabigol, já fez parte no passado o Luiz Fabiano, jogadores que reclamam muito da arbitragem, Luciano está nessa lista, e os árbitros sabem quem são os caras, porque estão sempre batendo de frente com eles, né? E, consequentemente, já olham para esses jogadores de uma maneira assim, pô, esse cara vai encher o saco aqui. E foi mais ou menos o que aconteceu. A falta foi marcada pro Atlético, né? O Hulk reclamou, porque ele reclama o tempo todo. Ele é um ótimo jogador, mas é insuportável esse negócio. O tempo todo ele reclama. Aí o que ele faz? Ó? Ele vai, reclama, tomou o amarelo. Aí ele peita o juiz. Aí eu acho que nesse momento, ao invés de puxar o vermelho, ele tinha que falar. Ele pergunta, ele colocou na súmula confirmando a versão do jogador. Por que eu tomei o amarelo? Tomou o amarelo porque você está reclamando demais. Eu marquei a falta pro seu time e você já está me perturbando. Aí joga que eu apito, vamos e sai de perto. Aí ele pegou, peitinho de pombo, estufado, pimba, botou o cartão vermelho. É claro que é um exagero. Então acho que todos erraram ali. Acho que o Hulk erra porque isso é cumulativo. Ele vai dando motivos, entre aspas, para os árbitros. Os árbitros brasileiros são assim, muitos deles. Esse árbitro tem essa característica. E acabou prejudicando o Atlético, prejudicando o jogo. O jogo ficou muito... Para quem está assistindo, não é palmeirense, o jogo perdeu muito da graça, né? Porque era para ser um jogo mais equilibrado, mais disputado, estava 1-0, o Atlético ia tentar buscar um empate, virou um passeio do Palmeiras em pleno estágio do Atlético. Aí você vê, ele continua depois. Então, assim, eu acho que também tem que se discutir o comportamento do jogador. Inclusive, o Gabi Milito, técnico do Atlético na coletiva, falou, aqui é o lugar do mundo onde mais se mostra cartão amarelo e vermelho para jogador, para o banco de reservas, mas também é o lugar do mundo onde mais se reclama. O jogador reclama até quando a falta é a seu favor, peita o árbitro, os técnicos saem da área técnica para esbravejar, sai auxiliar, sai preparador físico, roupeiro, todo mundo sai para xingar o juiz. A gente não vê isso em outros campeonatos normalmente, né? Quando acontece isso fora do Brasil, uma exceção, até na Argentina mesmo, de onde ele veio, não é tão comum acontecer esse tipo de coisa. Então, tem dois lados aí. A arbitragem, de fato, é intervencionista, adora mostrar tarjetas, como ele falou, mas os jogadores e os técnicos também colaboram. E o Hulk é um ícone nesse sentido. Ele talvez seja o jogador mais reclamão do futebol brasileiro. É uma coisa irritante, porque todo jogo é a mesma coisa. Até quando o Atlético está vencendo, ele sai no vestiário para o intervalo, sai reclamando. Final do jogo, sai reclamando. Nunca está bom. O mundo está contra o Atlético, será? Não é possível. No ano de 2021, o Atlético foi campeão brasileiro, teve o time que mais teve pênaltis a seu favor, e ele vivia reclamando da arbitragem. Não estou discutindo se os pênaltis existiram ou não. Fato que os árbitros marcavam os pênaltis, ainda assim reclamava. Então, acho que o Hulk paga um pouco pela folha corrida, acho que o árbitro exagerou, prejudicou o espetáculo, né? Mas acho que o atleticano deveria também refletir sobre o comportamento do seu atacante e questioná-lo internamente. Não sei, provavelmente não vão falar nada, mas acho que o próprio Milito, que é um técnico que chegou há pouco tempo, ele é um cara bem rigoroso, né? Deveria chamar o Hulk e ter uma conversa tete a tete. Falar, cara, olha, o cara exagerou, mas você não pode reclamar tanto, cara. Para com isso. Você fica reclamando, você vai ser expulso toda hora, prejudica o meu trabalho, prejudica o time, os seus colegas, a torcida, todo mundo. Não dá para jogar com 10 contra o Palmeiras, perdendo de 1-0 durante 15 minutos, né, do primeiro tempo, uma hora jogando com 10. É muita coisa. Então tem esse aspecto também. Eu acho que tem erros de lado a lado. O árbitro deveria mediar a situação para defender até o espetáculo. Até porque ele não xingou, mas o gesto é agressivo. Aí uma pergunta que eu faço é a seguinte, será que o Hulk faria isso se ele tivesse, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da Blitz que eu usei outro dia aqui. Está passando com o carrão dele lá por Belo Horizonte, aí tem uma Blitz aqui em São Paulo, chama de comando, né? Aí para, documento, por favor, ele vai descer, vai peitar o guarda porque pediu o documento para ele? Eu acho que ele não vai fazer isso. O árbitro dentro do campo, ele tem uma certa autoridade. Ele é o cara que tem que zelar pela disciplina e tem o poder de expulsar um jogador ou um técnico. Então você tem que entender que rola uma hierarquia ali. O árbitro tem que respeitar o atleta e o atleta também. Eu não acho que seja respeitosa essa postura de se levantar
colocar ele cara a cara, é um ato de intimidação. Você coloca o árbitro contra o estádio, ainda mais jogando em casa, e se o árbitro for um bunda mole, para falar português claro, sabe o que acontece muitas vezes? Ele vira um árbitro caseiro, ele fica com medo. O jogador intimida, ele não faz nada, a torcida cresce para cima dele e ele começa a inverter a marcação, fica com medo de marcar. Não é que o cara queira roubar, ele fica meio que induzido pelo medo de marcar contra o time da casa, o árbitro caseiro. Então, esse tipo de intimidação feita por técnico, jogador, também não é legal. O cara está errado, mas tem maneiras de você falar. Eu poderia falar, poxa, mas por que você me deu o cartão? Eu só reclamei aqui, sabe, sem peitar o árbitro. É que ele botou cara a cara, né? Ele ficou ali cara a cara com o árbitro. Ele podia falar à distância. Pô, geralmente fala, pô, professor, pô, me deu um cartão amarelo, eu não fiz nada demais. Pô, você reclamou? Eu reclamei porque eu tomei uma porrada aqui, pô. Mas eu dei a falta. Então tá bom, segue o jogo. Pronto, resolvi ali. Agora, o ato dele é, assim, para o estádio, para quem está vendo a transmissão da TV, ou pelo computador, no celular, onde for, o que parece? O árbitro é um covarde, o cara peitou ele. Tem isso também. Coloca-se no lugar do árbitro. Eu não gosto de me colocar no lugar dos brasileiros, não, mas eu estou fazendo isso agora. Pô, realmente, eu não sei se eu teria sangue frio. Você teria? O cara chegar ali te peitando? Pô, peraí, estou fazendo meu trabalho, te dei um cartão amarelo. Pode ter sido exagerado, né, Mauro? Mas não foi absurdo. Porque o Hulk, ele reclama, aí o juiz dá o amarelo, depois o Hulk vai e fica cara a cara com ele. Esse ato, eu acho que é um ato de intimidação que foi o que incomodou o árbitro. Mas acho que o árbitro tem que zelar pelo espetáculo. E expulsar um jogador tão cedo mexe muito com o jogo. Se é uma jogada violenta, uma situação assim que não tem como evitar a expulsão, você expulsa, claro. Isso acho que era contornável. Como? Ele falou grosso, fala grosso também, se impõe. Nós já vimos muitos árbitros no passado, até eventualmente no passado, que os caras também chegavam e peitavam o jogador. O cara vinha valentão, peitinho de pomba, vinha também, ó, vou te dar o cartão, vá pro teu canto, sai daqui. E o cara sai, porque o cara percebe que o bicho vai pegar para ele. Entendeu? Mas quando o árbitro... Agora, a defesa desse perfil de arbitragem é só o cartão. Ele não consegue se impor no gesto, na palavra, na postura, sabe? Aquele árbitro que o jogador tem respeito. Fala, pô, esse cara é brabo, esse cara pode mandar embora aqui no chuveiro daqui a pouco. Ele sabe enfrentar o jogador, que tem isso também. O árbitro é um mediador, ele tem que saber ele também se posicionar. E alguns, eles só se impõem pela força do cartão, porque eles não conseguem fazer de outra forma. Então, acho que erra o árbitro pelo exagero, mas o Hulk é indefensável com essa postura dele. Porque não foi um dia que isso aconteceu. Como eu citei antes, era o Luiz Fabiano, é o Luciano, é o Gabigol, e tem outros que a gente pode lembrar aí, que reclamam o tempo todo. O D'Alessandro, como é que era o D'Alessandro, lembra? Reclamava o tempo? O D'Alessandro reclamava o tempo todo. O tempo inteiro ele reclamava. E brigava com todo mundo. Um grande jogador, mas, poxa, era uma coisa chata. E esses caras ficam nessa lista que fica na mente dos árbitros. Eles sabem quem são os caras. E aí eu acho que já entra até meio predisposto, sabe? Enfim. Fábio Piperno, o que você achou? Os outros dois ali tem dois filhotinhos, vieram juntos com a fantasia. Então. Vieram juntos com a fantasia. Quer dizer, só que eu tô explorando mais o galo, ó. Os outros também fazem barulho? Deixa eu ver. O pai. Faz, ó. Pintinho ainda. Todo mundo, legal. Todo mundo faz barulho. E o porco, Fábio? Veio a granja toda aí. Nem você, como palmeirense que é, nem nenhum palmeirense esperava uma vitória de 4-0 ontem. Claro que a expulsão do Hulk fez a diferença, também achei aí exagerado. Aí tem a galera que fica brabo com fantasia, pode ficar. Eu já zoei o Flamengo aqui quando eu botei luva de boxe, porque o Marcos Braz saiu na mão lá com... Já vim de coelhinho pra zoar Vasco, já zoei todo mundo, já dancei passinho do David, lembra, Bruno Prado? David DVD? Lembro, foi. Que eu dancei quando o São Paulo ganhou do Palmeiras. Eu zoo geral porque o programa tem que zoar, irmão. Futebol, esse, pra mim, é o clima do futebol. E eu vou ficar aqui, ó. Até o final do programa de porco, porque eu acho que vale a zoeira, até porque... O Galo foi engolido ontem. Aí você fica criticando os meus sobe-som aí, né? É claro. Mas agora, a pergunta que eu te faço. Mesmo com o Hulk expulso, foi um atropelo do Palmeiras. Porque a gente costuma ver jogos que tem um jogador a mais, ser 1-0, às vezes terminar até empatado, né? A gente não vê sempre um massacre como esse. E o Palmeiras soube aproveitar, mesmo com esse clima do Dudu, Piperno. Só se falava no Dudu, não falava nada do jogo. Se fossem outros clubes, crise,
o time não jogou por causa da crise. O Palmeiras do Abel não tem isso, né, Fábio Piperno? E é um porco, o Mauro César Pereira, como o pessoal tá falando, é um porco machucado. Ah, é? Eu tô aqui, ó, com a pescoceira ainda. É um porco ferido. Não vai servir nem pra feijoada, hein? Mas valente que engoliu o Galo, mesmo com o pescoço machucado, Fábio Piperno. Olha, Pilhado, eu quero dizer, apesar de toda a sua empolgação, né, que o pessoal ficava bravo aí, porque me chamava de muito mal-humorado, porque eu critiquei quase todas as vitórias do Palmeiras esse ano. Que coisa maravilhosa. Inclusive contra o Vasco, né? O Palmeiras jogou... Foi, enfim, burocrático, pegou o time fraquinho e ganhou. Ontem, antes da expulsão, na primeira meia hora, eu acho que o Palmeiras jogava muito bem. Eu acho que o Palmeiras ontem fez o melhor jogo dele, Palmeiras, em 2024. Há de se considerar, claro, a questão da expulsão. O Galo muito desfalcado, é verdade, mas vamos lá, o Palmeiras já pegou vários times em 2024 muito piores do que o Galo desfalcado. O Palmeiras já pegou equipes que tiveram jogadores expulsos. O Palmeiras quase sempre foi burocrático, sem, enfim, jogar bem. O que o Palmeiras fez diferente ontem? Puxa vida, o Palmeiras colocou a bola no chão e parou aquele negócio de ficar toda hora tentando levar a bola lá para os laterais, especialmente para o Piquerez, dar chuveirinho na área, bomba meu porco lá. Ontem não. Ontem foi o Palmeiras que trocou passe com mais velocidade e com isso, então, todo mundo passa a ter mais espaço para jogar. O Piquerez, olha só, não precisou ficar dando nenhum chuveirinho lá de longe da área. Então o Palmeiras jogou melhor do que ele vinha produzindo ontem. Agora, mostrou mais uma vez, né, que está revelando mais um ótimo jogador, que é o Estevão. Ele é o melhor e mais criativo jogador do Palmeiras hoje. Mas o Veiga, mesmo antes da expulsão do Hulk, também fazia uma boa partida. É o Palmeiras que tem até agora, nessas 9 rodadas, a melhor defesa do campeonato. O garoto Naves vai se firmando, de novo jogou bem. Agora, em relação à expulsão do Hulk, veja, eu não daria o primeiro cartão amarelo. Então ele vai lá, ele sofre a falta, o árbitro marca, ele reclama, mas foi até que uma reclamação ali. É que só os dois podem exatamente contar como foi o clima do diálogo. Mas até pela súmula, o primeiro cartão, eu acho que não houve lá um grande exagero. Mas é aquela coisa do ato continuado. O Hulk vai toda hora encher a paciência do cara, o juiz, que já chega condicionado, vai lá e aplica a punição máxima. Então, à medida em que ele dá o primeiro cartão, para mim é errado, e o Hulk persiste na reclamação, aí não é mais a culpa do árbitro. Aí é a insistência do jogador. O árbitro vai fazer o quê? Ele vai afinar, ele vai ouvir. Por mais que ele queira dar uma dura, fala, sai daí. Então o jogador está lá, sabe? O jogador está lá insistindo, a torcida já está se manifestando. Então o Hulk também, já, aos 37 anos, já era o momento de entender como é o clima de um jogo de futebol. E veja, está aí a imagem, ele continua reclamando. Não adianta depois chamar o árbitro de louco, pôr o dedo no rosto, tal, já tinha feito a bobagem. Então, o Hulk em campo parece o Abel no banco. Mas o árbitro ali podia ser mais suave, né? Podia. Ele acaba com o jogo no começo, pô. Ele podia ser mais suave, principalmente no primeiro cartão. Dá uma dura no cara. E depois, se ele persistisse reclamação, tudo bem, aí você daria o primeiro amarelo. Mas eu acho que o conjunto da reclamação do Hulk e a persistência da reclamação do Hulk, para mim, não foi um ato que justificasse 2 cartões. Então, é aí que, para mim, foi o erro do árbitro. Agora, eles dão um monte de cartão pro Abel, quase todos justos, e dão um monte de cartão para jogadores como o Hulk. O Luciano, aquele cartão que o Luciano tomou em Itaquera no passado, foi um absurdo, inclusive custou a ausência dele no jogo de volta contra o Corinthians. Então, eu acho que também está na hora do jogador ser mais malandro, mais esperto. Ou seja, se a arbitragem está pegando no meu pé, então eu vou dar um tempo. Então o Abel melhorou um pouquinho em relação a isso, claro, muito longe do ideal, mas agora colocou, resiste um pouco mais. Ele vai acabar reclamando em algum momento do jogo, mas às vezes não é por divergência no primeiro lateral que o árbitro marca, como muitas vezes a gente já viu ele fazer. O Palmeiras vai fazendo uma campanha razoável, né?
está a 2 pontos do líder e está na média de pontos das 4 campanhas anteriores que levaram o Palmeiras a título de campeonato nesse sistema de pontos corridos, 16, 18, 22, 23. O Palmeiras teve um máximo de 19 e um mínimo de 14. Tá dentro, tá no padrão do Palmeiras nesses últimos anos. E ontem, né, Bruno Prado? Eu já digo aqui, pra mim, o Hulk não mereceu a expulsão. Eu acho que foi exagerado. Foi um absurdo? Não foi um absurdo porque o Hulk pede também. O Hulk leva o cartão e vai lá colar cara a cara com o árbitro, mas eu acho que o árbitro ali, se o Hulk não xingou, se o Hulk só perguntou porque ele levou o amarelo, eu achei uma expulsão injusta. Uma expulsão que, claro, já estava 1-0 Palmeiras. É bom deixar claro. Mas uma expulsão que ajudou muito esse jogo a ser o atropelo que foi. Mas, Bruno, não é porque o Hulk foi expulso, não é porque o Hulk deixa o time do Atlético Mineiro, um dos principais jogadores do time no começo, que deixa de ser uma baita partida do Palmeiras. Poderia ter sido até mais. O Palmeiras criou mais chances. O goleiro do Galo fez 2 defesaças no jogo. Teve um lance ali sem goleiro, que se eu não me engano foi o Vanderlan, que pega meio mal na bola, que teve o cruzamento meio que sem goleiro, ele não faz o gol. Foi um massacre do Palmeiras. Até por isso que eu vim com o porco, engolindo o Galo. Mas, Bruno Prado, já pode ser que o Piperno vem criticando um pouco as atuações do Palmeiras. Essa situação do Dudu ficando, o Abel desabafando, e a gente vai mostrar o Abel falando que não tem briga nenhuma dele com o Dudu, que isso é mentira. O Abel foi taxativo em dizer que é mentira, que tem gente querendo criar crise no Palmeiras. Depois de tudo isso, uma atuação como essa pode ser um divisor de águas para o Palmeiras nesse brasileiro, como disse o Piperno. Já está a 2 pontos da liderança. O Palmeiras, eu nunca tive dúvida de que ele vai brigar pelo título brasileiro. Eu acho que vai ser Flamengo e Palmeiras. E respeito muito a campanha do Botafogo e tem que considerar, né? O Botafogo liderou, viu essa estatística ontem, 32 das últimas 50 rodadas do brasileiro. Isso tem que ser respeitado, né? Apesar daquela queda absurda no ano passado. 64%, não. Sim, muita coisa, é relevante, assim, pelo menos o Botafogo se coloca entre os melhores, aí se no momento de decidir ele vai conseguir no mata-mata ou nos pontos corridos é outra coisa. Mas o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos eles são os times que dominam o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Se pegar desde 16, quando o Palmeiras ganhou, o Palmeiras não vencia desde 94, pegar de 16 para cá, só não teve título de pontos corridos do Palmeiras e do Flamengo em 17, que foi o Corinthians, e em 21 o Atlético Mineiro. O resto é tudo Palmeiras e Flamengo, né? Eles são os times que, nesse sistema que privilegia quem tem mais elenco, quem tem mais dinheiro, quem está mais organizado, os dois são dominantes. Então, mais uma vez, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo são candidatos e pode aparecer alguém brigando com eles. Pode ser o Botafogo, pode ser o próprio Atlético, que tem um bom time. Foi a primeira derrota do Atlético no campeonato. Mas que Palmeiras e Flamengo vão brigar, não tenho nenhuma dúvida. A dúvida é se vai ter mais alguém junto com eles. E o Palmeiras é aquele time que nem precisa jogar bem para competir, né? O Palmeiras, ele tem uma maneira de jogar em que, mesmo quando ele joga mal, é difícil ele perder. O Palmeiras, ele consegue sempre buscar resultado, competir, se superar, não está bem, mas ele está brigando. Eu acho que a torcida aceita muito isso, sempre tem uma corneta ou outra, mas acho que no todo a torcida aceita isso bem. É uma diferença para o Flamengo, por exemplo. O Flamengo, quando joga mal e ganha, tem mais cornetagem do que no Palmeiras. Acho que o Palmeiras, o palmeirense meio que aceita isso. Então, mesmo quando o Palmeiras está mal, não tem uma grande crise. Também é outra diferença. Todo mundo sabe que o Abel é o técnico e acabou. Ele não vai correr risco de ser demitido se perder 3 jogos ou se for eliminado de uma competição. Então o Palmeiras sempre vai brigar. E claro, tinha que melhorar o desempenho. Pode ser que melhore. Em algum momento vai melhorar. Pode ser que agora consiga fazer uma sequência de bons jogos, mas que em algum momento ele vai melhorar o desempenho, vai. Porque isso já aconteceu em outros anos. É trazer pelo que já aconteceu em outros anos. E aí o fato de ter um elenco
que já está muito bem acostumado com o clube, fazendo as mudanças necessárias. O Palmeiras, nessa quase saída do Dudu, mais uma vez, pensava também em já fazer uma mudança no elenco, como já fez em outros momentos. Tem um treinador que já conhece o grupo, que sabe que não vai ser demitido, então tem muito mais chance dele conseguir acertar o time do que outro que está trabalhando com a faca no pescoço, que pode cair a qualquer derrota. Então, o Palmeiras vai brigar. Se vai ganhar ou não é outra coisa. Mas o Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida que Palmeiras e Flamengo vão brigar. Se vai ter um terceiro elemento, eu não sei. Mas Palmeiras e Flamengo vão brigar, vão. Não, mas o que você destaca mais na atuação do Palmeiras de ontem, Bruno? O Palmeiras, ele já estava bem antes da expulsão, marcando mais à frente, estava melhor que o Atlético, né? A estratégia de início, até para não ser pressionado, foi marcar pressão e conseguiu fazer isso muito bem. E com a expulsão facilitou, né? Um time que é muito seguro, é muito confiante. Você dá uma oportunidade dessa, ele aproveita bem. Na parte tática, o Veiga tem, eu acho que uma boa possibilidade de crescer. Aí você pode até contestar o Abel sobre isso, mas ele trabalha assim, né? O Abel tem a maneira dele de trabalhar, de escalar o time. O Veiga, quando estava o Endrick, ele passou a jogar mais da esquerda para dentro, né? O Endrick ocupava o lado direito para dentro. Agora o Veiga voltou para o lado, jogando da direita para dentro, né? Não aberto, né? Mas centralizado um pouco mais para a direita. O Zé Rafael ocupando mais o lado esquerdo. Então ele voltou a crescer de produção. Acho que o Veiga vai crescer de produção, que agora ele vai estar num posicionamento mais favorável a ele. Entendo o Abel sacrificado um pouco o Veiga para encaixar o Endrick. Isso aí ele tinha que fazer mesmo. O Estevão é muito bom, né? O Estevão é um menino muito talentoso. O Estevão é um cara... O Palmeiras tinha o Endrick como um diferencial, e o diferencial que decidiu o Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Estevão pode ser esse diferencial esse ano. O Palmeiras tem ótimos jogadores. O Veiga é ótimo. O Zé Rafael eu gosto muito. O Rony é um cara que tem as suas limitações, mas é um jogador histórico no Palmeiras. O Flaco Lopes pode entrar, fazer gol, como fez ontem. Mas aquele cara diferente era o Endrick e neste ano pode ser o Estevão. Ele é bem novinho, mas ele está crescendo cada vez mais. E é natural no futebol brasileiro, vendedor e que vende jogadores cada vez mais cedo, que esses meninos estejam mais prontos para serem protagonistas. O Vampeta já falou disso uma vez aqui. Que é diferente o menino de 17 anos de hoje com o menino de 17 anos ali dos anos 90, começo dos anos 2000. Apesar dele ser muito novo, o Estevão pode ser esse cara diferente do Palmeiras. Um time muito bom, muito consistente, e aí tem um cara de um brilho diferente. E esse cara pode ser o Estevão, como foi o Endrick na reta final do Brasileiro do ano passado.